A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Alegre por essa noite. Alegre por estar aqui com vocês. Posso dizer que grandes coisas o Senhor ele tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Deus é bom. Amém? O tempo todo Ele é bom. Eu sempre costumo dizer que Ele é o único Deus que opera maravilhas, que faz milagre. Não existe outro que faz milagre a não ser o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos, irmão, sem perca de tempo, abrir a nossa Bíblia. Hoje foi lido muito o livro de Marcos, né? Os irmãos estavam falando e eu tinha uma palavra aqui preparada no livro de Marcos, exatamente no capítulo de número 5, só que é uma outra mensagem, né? A partir do 25 até o 34. Eu gostaria que você acompanhasse juntamente conosco, amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, do versículo 25 ao versículo 34. Oh, aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Jesus. Eu sou ali da Igreja Brasil para Cristo, bem pertinho aqui, né? Na Travessa da Luz, número 5, amém? Irmão do pastor Carlos, amém? Sou da família. Glorifique e exalta o nome do Senhor, porque a nossa família tem sido bênção, né, Carlos? Graças a Deus, Deus tem alcançado partes da nossa família. Ainda existem muitos que estão resistindo, né? Mas o Senhor está trabalhando nos corações, e muito em breve nós vamos cantar esse hino da vitória juntamente com toda a igreja, né? E dizer, nós e toda a nossa família serviremos ao Senhor. E eu creio que isso também é profético para a tua vida. Você e toda a tua casa, toda a tua parentela também servirá ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. E que diz assim, irmãos. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, há 12 anos, ela tinha sofrido muito com muitos médicos e tinha gasto tudo quanto ela possuía e não havia melhorado, mas antes, cada vez ela piorava. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, ela veio por detrás, comprimida, tocou em suas vestes, porque ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela se sentiu estar já curada daquele mal. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, tu vê que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu-se no chão diante dele e lhe revelou toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, te sarou. Vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Amém? Soberano Deus, fala ao nosso coração, por intermédio da tua santa e bondosa palavra, que o teu Espírito, Senhor, trabalhe a favor de cada um de nós, que se encontra nessa noite, nesse lugar.
Que o teu nome seja mais uma vez glorificado aqui, Senhor, nesse lugar. Abra os corações e enxerte a tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. Um pouquinho. Como Deus é bom, né, irmãos? Essa é uma das histórias, mais uma das histórias que a gente lê no Evangelho e a gente fica admirado, porque são casos, são situações que faz com que eu e você tenhamos mais fé em Jesus, tenhamos mais convicção de que Jesus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? Aleluia! A Bíblia diz que essa mulher, ela já estava sofrendo há muito tempo. Como uma das histórias que a Bíblia relata, para aquela época, pessoas que tivessem esse tipo de enfermidade, como outras também, eles tinham um meio de identificação, porque eles tinham dificuldade de conviver no meio da sociedade. Eles teriam que viver em lugares isolados, isolado da família, isolado dos seus afazeres. E eles tinham que viver em lugar assim, irmãos. E cada um deveria ter a sua identificação. Quando era um mendigo, se tratava de um mendigo, ele colocava uma capa, né, um cobertor sobre ele, que era uma forma de identificação. Eu sou um mendigo. Quando era uma pessoa leprosa, ela também botava algo no seu corpo, pendurava umas cordas com umas latas para andar na rua e fazer bastante barulho. E aí a sociedade se despertava e todos saíam do caminho para que não fosse contaminado. No caso dessa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. E a identificação que ela carregava durante 12 anos de sua vida era imunda. Imunda. Ela andava na rua, tapava a cabeça, e era difícil dela ser transportada de um lado para outro, porque as pessoas pediam para que saísse da rua, porque ela era uma imunda. Difícil, irmãos. Hoje é tudo muito fácil. Hoje você vai, a medicina avançada, do jeito que está, qualquer lugar você vai. Nos leprosários hoje quase nem tem leproso. Né? Eu estive visitando lá uns meses aí atrás, quase, e na época que eu me converti, há 30 anos atrás, posso dizer assim, e quando eu fui era superlotado, mas com o avanço da medicina, você vê que muitas pessoas daquela conseguiram se recuperar e sair de lá, né? Com tratamento. Hoje existe tratamento, mas naquela época não havia tratamento para esse tipo de caso. E essa pessoa contava sempre com a ajuda de Deus. Você está contando com a ajuda de Deus? Quantos aqui estão contando com a ajuda de Deus? Nós contamos com a ajuda de Deus. Nós contamos com a ajuda do Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, irmão, fica difícil demais. Fica difícil demais, irmão, você caminhar. Fica difícil demais você andar nos dias de hoje. Fica difícil demais você levar uma vida direitinho, se o Senhor não estiver na tua vida. Porque hoje as ofertas são grandes, as atrações são enormes, existe muita coisa que te atrai e que te leva para outro lado, e faz com que você tome outra direção ou outro rumo. Mas em nome de Jesus, hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. A fé que rompe barreira é o título dessa mensagem de hoje para o nosso coração. A fé daquela mulher, não se sabe o grau de fé
que ela tinha. Também eu não sei o grau de fé que você tem. Mas Jesus, ele sabe o grau de fé que você tem. Uma certa vez, Jesus, ele disse que se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda. Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Uma semente de mostarda. É muito pequeno, é minúsculo, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: ergue-te daí, saia da minha frente. Esse monte vai sair em nome de Jesus. O monte de problema vai desaparecer da tua vida. O monte de dificuldade vai desaparecer da tua vida através desse grão de mostarda de fé que você tem. Aleluia! Glória a Deus. Então aquela mulher, ela já estava sofrendo há 12 anos. A enfermidade dela, das 3 que foram citadas, eu acredito que a dela era mais perigosa. Porque a dela se tratava de perda. Ela perdia sangue todos os dias. As mulheres, tem muitas mulheres aqui, né? Abençoadas, graças a Deus. E as mulheres sabem quando chega no período, né? Assim é muito complicado, fica fraca, né? Frágil, indisposta, né? É complicado, tem que estar tomando medicamento toda hora. Ela não. A vida dela era difícil. Sangrava todos os dias. E durante 12 anos, não era 12 dias, não era 12 meses, não era 12 semanas. Se trata de 12 anos, irmãos. Aleluia. É muito tempo para uma pessoa estar sofrendo. É muito tempo para uma pessoa estar carregando uma carga que ela, na realidade, ela não conseguia. Aquela mulher já era para estar morta. Mas sabe por que ela não morreu? Porque o Espírito Santo a sustentava. O Espírito de Deus estava com ela durante aqueles 12 anos de sua vida. Aleluia! Aleluia! A dificuldade era grande para a vida daquela mulher. Não, a Bíblia não relata se ela era aposentada, não relata se ela tinha alguma pensão, se ela era pensionista, não relata se ela herdou alguma coisa, né, de família. Mas a Bíblia diz que todas as economias que ela possuía, gastou. Foi embora. Deram vários conselhos àquela mulher. Vai lá na vovó fulana de tal. Ela pode resolver o teu problema. Vai lá no vovô fulano de tal que ele resolve. Olha, eu tenho um caminho para te mostrar. Eu tenho uma direção para te dar. Você vai nessa direção que as coisas vão dar certo para você. Jesus, ele foi bem enfático quando ele diz, irmãos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia! Ninguém chega à presença de Deus se não for através de Jesus. Ele é a vida. Jesus estava interessado em dar vida para aquela mulher. Estava resolvendo outra situação. Multidões e multidões em volta de Jesus. Curiosos e curiosos cercavam Jesus. Porque nem todos os que estavam andando ao lado de Jesus estavam interessados em segui-lo para sempre. Tanto é que quando Jesus é pendurado na cruz, muitos deles ajudaram os romanos a dizerem: crucifica, crucifica, crucifica. Aleluia. Às vezes a multidão não é problema para você. Se tem uma multidão na tua frente, isso não é problema. Porque nem todos que fazem parte da multidão estão intencionados em receber algo da parte de Deus. Agora, se você está nessa noite aqui, nesse lugar, interessado em receber algo da parte de Deus, abra o teu coração, querido. Abra o teu coração, querida.
Abre o teu coração, porque o Espírito de Deus nessa noite vai te influenciar a receber essa vitória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A vida dela era difícil, irmãos. Ela gastou tudo quanto tinha. Ela não tinha amigo. Você, enquanto tem uma economia, os amigos estão próximos de você. Quando acaba o seu dinheiro, todo mundo vai embora. Todo mundo mete o pé, não é? Se afasta de você. É assim que funciona, irmãos. O sistema, ele funciona assim. Enquanto você tem, as pessoas se aproximam. Ah, vamos ali tomar um negócio, vamos ali fazer isso, vamos ali fazer aquilo, vamos ali fazer isso, vamos ali fazer aquilo. Está todo mundo ali perto. Quando eles veem que você está falindo, que você não tem mais de onde tirar, as pessoas, vão embora. Eu creio que multidões viviam também por ali, tentando, vamos lá ajudar a fulana de tal, coitada, ela está perdendo sangue durante muito tempo, vamos lá, vamos dar uma força. Mas com segundas intenções, irmão. E também, por outro lado, ela também gastou, talvez na área da medicina, para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar tanta coisa. Existem pessoas, irmãos, que ao invés de recorrer ao dono da bênção, ao médico dos médicos, fica recorrendo só à medicina. A medicina é uma bênção. Mas quando você coloca a tua vida na mão de Deus, Deus te orienta a ir num médico especialista, no teu caso, do seu caso, amém? Mas te dá vitória. Te dá vitória. Você toma um medicamento, aquele medicamento passa aquele problema, resolve aquele problema e pronto. Está resolvido. Mas existem pessoas que já têm uma farmácia dentro de casa, que consegue montar comprando remédio, compra remédio daqui, compra remédio dali, compra remédio dali. Mas sabe o que acontece? Faltou confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, Ele resolve os nossos problemas. Ele nos orienta. E a orientação de Deus também é uma resolução de problema. Quando Ele nos orienta. Aleluia! Porque Ele orienta você da melhor forma possível. Você vai no médico tal, você vai aqui, bota alguém no teu caminho, coloca alguém ali para resolver a tua situação. No caso daquela mulher, não tinha ninguém que resolvia. Diz a Bíblia que cada dia ela empobrecia. Acabou tudo. Financeiramente, falida. Fisicamente, acabada. Força, não tinha. Ela tímida, jogada, isolada da sociedade. Criaram-se um muro, formaram-se um preconceito em relação àquela mulher. Ela não pode, ela não vai conseguir, ela não vai alcançar, nada vai dar certo para ele, nada vai... vai ver aquela porta, não é tua não, é de outro, não é para você não. Vai, querido, confiando no nome de Jesus, que a porta já está aberta para você. Aleluia! Vai confiando no nome de Jesus, porque a porta já está aberta. Porta já está aberta, irmão, para servo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, uma certa vez, Deus colocou no coração dela. E ela começa a criar, a elaborar um plano. Qual foi o plano? Se eu tão somente tocar, fico livre. Primeiro que pessoas com aquele tipo de enfermidade não podia ter aproximação. E não podia tocar em ninguém. Muito menos abraçar ou beijar. Não, vivia isolado. Mas ela criou um plano. Se eu tão somente tocar, fico livre desse mal. Só que o discernimento dela é algo sobrenatural. Porque a intenção dela não era tocar na carne, na pele, no corpo de Jesus. Era apenas nas suas vestes.
Ela só queria uma oportunidade. Qual era essa oportunidade? Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso me aproximar dele. Se eu me aproximar, tudo vai acontecer. Aleluia! O que você precisa nessa noite, irmãos, é criar essa estratégia. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus, porque se eu me aproximar, algo sobrenatural vai acontecer na minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Levanta a tua mão. Você crê nisso? Se você crê nisso, em nome de Jesus, irmão, recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aquela mulher caminha. A Bíblia não vai revelar se foi de dia, se foi à tarde ou se foi à noite. Mas eu sei que ela caminha em direção ao dono do milagre. Aleluia. Você saiu da tua casa, você atravessou o boiadeiro, você veio da Rua U, você veio da Cidade Nova, você veio dos cantos da Rocinha para esse culto nessa noite. Aleluia. Jesus tem algo reservado para a tua vida hoje aqui, querido. Jesus tem algo reservado para a tua vida hoje aqui. Eu sinto isso no meu coração, que Jesus tem algo reservado para a tua vida. E quando eu falo em algo reservado, é algo muito particular que Ele quer realizar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aquela mulher, irmãos, ela enfrenta, oh, louvado seja Deus. E ela vai, irmãos, ela rompe aquele preconceito, não importa o que se vão me chamar de imunda. E ela andava na rua. Imagina as pessoas atrás, imunda, 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 aleluia. Levando para outras palavras, é você andando em direção a Jesus, viciado, viciado, beberrão, beberrão, prostituta, prostituta. Mas não importa, o importante é que você está caminhando em direção ao dono da bênção. E quando você se aproximar dele, tudo vai mudar na tua vida. Tudo vai mudar na tua vida, querido. Aleluia! Ah, eu acho que você não está entendendo, não. Deus nessa noite quer mudar a tua vida. Aleluia! Quer mudar a história da tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! E ela caminha, pastor Carlos, imunda, imunda. Ela não está nem aí, ela está coberta e ela está indo. A identificação está ali. Até aquele momento havia uma identificação que o incriminava e que distanciava do povo e que fazia uma grande separação. Mas ela vai, passa no meio da multidão e o interessante é que ela está fraquinha, porque ela está perdendo sangue há 12 anos. Ninguém consegue caminhar numa situação dessa, com uma perda de sangue há 12 anos, irmãos. Ninguém consegue. Mas o Espírito Santo estava impulsionando ela. Vamos, filha, vamos, filha, vamos. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua bênção. Vamos, filha, você precisa chegar. Você traçou um plano, você tem um objetivo. Precisa chegar até o final. E quando você chegar, será coroado com a tua vitória. Aleluia! Xalabalaiandalabahas. Xereiandalahas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aquela mulher foi caminhando, passando, descaso, pessoas xingando, pessoas falando, volta, volta, do jeito que você está, você não pode chegar até ele. Ela foi passando, tocou na multidão. Não tem como você passar no meio de uma multidão e não ser tocado. Então ela tocou, a multidão esbarrando nela, ela fraquinha, eu acredito que caindo no chão e levantando. Ainda que você caia no chão, levante hoje em nome de Jesus. Levante hoje em nome de Jesus. Levante, ergue a tua cabeça, rompe esse preconceito, pessoas que te incriminam, pessoas que dizem que você não é nada, que dizem que você não vai conseguir. Tu vai conseguir sim, porque você é filho de Deus. Você vai conseguir sim, porque as bênçãos de Deus veio para você. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. A mulher foi caminhando com toda aquela dificuldade. E ela consegue passar por todos aqueles discípulos. Imagina, eles estavam distraídos, olhando para Jesus, a multidão olhando para Jesus. E tudo que ela desenhou, assim ela fez. Ela estava sangrando. Talvez nessa noite o teu coração esteja sangrando. Esteja sangrando porque o teu filho está distante. Esteja sangrando porque a tua filha ainda não voltou. Esteja sangrando porque um parente seu sumiu e você não sabe aonde está. Esteja sangrando porque algo está dando errado em tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento, tua vida emocional, tua vida sentimental não anda bem e por isso você está sangrando. Mas nessa noite você vai tocar em Jesus. Amém? Você vai tocar em Jesus. Aleluia! E quando você tocar em Jesus nessa noite, Ele vai liberar virtude. Ele vai liberar poder. Ele vai liberar unção sobre a tua vida. Aleluia! E esse caso será mudado. Aleluia! Será mudado, irmãos. Vai ser mudado, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ai, irmão, eu estou sentindo tanta presença do Senhor nesse lugar. Eu estou sentindo tanta presença do meu Deus aqui nesse lugar, irmãos. Oh, já percebo o Espírito Santo trabalhando no nosso meio, visitando o teu coração, amassageando o teu coração e dizendo: seu coração não vai sangrar mais por essa causa, não vai sangrar mais por essa situação. Eu estou aqui, o nosso Deus é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Aquela mulher, ela vai, irmãos, ela consegue driblar os discípulos e a multidão. Acima de 100 é uma multidão. Havia muita gente cercando Jesus. Havia muita gente. Tanto é que até propriamente os discípulos perguntam: Senhor, tu vê que a multidão está te apertando e tu vem dizer quem me tocou? Nem eles entenderam a frase que Jesus estava falando. Tudo que Jesus falava, irmãos, era sempre num sentido espiritual. E só quem estivesse ligado é que entendia o que Jesus estava querendo dizer. Então ele vai falar, irmãos: alguém me tocou. Aí Pedro, que era entrão, né? Aí já pula na frente: Senhor, a multidão está te apertando. Tu vem, aquele crente desligado, né, irmão? Tu vê que a multidão está te apertando, vem dizer quem me tocou. Aí Jesus é obrigado a revelar para ele. Vou te dizer então, Pedro, no espiritual, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A virtude de Jesus só era liberada numa situação muito especial, irmãos. Ele só liberava a virtude numa situação muito especial. E aquela era uma delas. A sua nessa noite é uma delas. E Jesus vai liberar, aleluia! Ele vai liberar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ele vai liberar nessa noite, aleluia! Eu creio em nome de Jesus, irmãos. Ele vai liberar. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Virtude. A situação foi muito especial, foi muito particular e peculiar. Então, por isso foi liberado essa unção, essa virtude, esse poder. E o poder de Jesus, irmãos, sempre foi um poder de cura. O próprio Pedro, lá em Atos capítulo 10, versículo 38, ele fala sobre esse poder. Ele disse: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
a qual andou por toda parte, fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi frase do próprio Pedro, que na hora falou de multidão. O próprio Pedro. Pedro era assim. O ser humano, na verdade, é assim. Tem hora que ele está bem, né? Mas daqui a pouco, deixa escapulir uma coisa. Mas tem que corrigir. Né? Ainda que escapole, mas tem que corrigir. Né? Nós somos assim. Então, Pedro, irmãos, ele tinha esse negócio. Mas Jesus fala, de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Virtude que cura, virtude que transforma, virtude que muda. Jesus quer mudar a tua vida hoje aqui. Jesus quer mudar. Hoje haverá mudança nesse lugar. Aleluia. O cenário hoje é de mudança. Aleluia. Jesus vai mudar. Vai mudar algo na tua vida, irmão. Mas você tem que crer, você tem que ter fé. Como teve essa mulher. Ela rompeu com preconceito. Ela passou, ela ultrapassou aquilo ali. Era uma mulher que vivia no anonimato. Ninguém conhecia ela. Ela vivia isolada, ninguém conhecia. E de repente ela tem uma história tão linda. Aleluia. Uma trajetória difícil, mas o final é lindo. Porque Jesus entra na história da vida daquela mulher. Jesus nessa noite quer entrar na tua história também. Ainda que Ele já te conheça, porque Ele conhece todos nós. Mas o desejo, o propósito e a vontade de Jesus nessa noite aqui conosco, aleluia, é revelar a você o quanto Ele te ama, o quanto Ele te admira, aleluia, o quanto você é especial para Ele. Por isso Ele te atraiu até esse lugar. Você não veio aqui porque queria vir, até surgiu um desejo de vir, mas o Espírito Santo te deu força para chegar a esse lugar, porque senão tu estaria em outro lugar. Senão você estaria em outro lugar. Amém, jovem? Amém? Deus te trouxe a esse lugar porque Ele te conhece e Ele tem plano e propósito excelente para a tua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então Jesus, quando Ele fala aquela frase, a mulher, imediatamente, ainda meia tímida, ela diz, eu preciso me identificar. Percebi que estou curada, porque de mim já me sinto muito melhor. Eu preciso me identificar. Não é assim que acontece conosco, quando a gente é curado, quando Deus faz um milagre na nossa vida. Pastor, deixa eu dar um testemunho, pastor. Você quer falar, né? Você tem alegria, você quer falar, você quer expressar o que Deus fez na tua vida, irmão. Isso é maravilhoso. A irmã falou aqui sobre o endemoniado de Gadareno, né? Jesus falou para ele, vai lá no meio dos seus e fala o que Deus fez na tua vida. Mostra para ele, aleluia, para eles. Então é assim, irmãos, que acontece. Aquela mulher, ela pula, ela se ajoelha, ela reverencia Jesus, ela reconhece a soberania de Jesus, ela reconhece o poder de Jesus, ela reconhece a excelência de Jesus. Ela se dobra. Você só pode se dobrar diante de alguém que você sente que é uma autoridade, aleluia, muito excelente. E Jesus, Ele é isso para nós. Por isso que a gente só se dobra diante dEle. E o próprio Jesus, quando Ele estava sendo tentado pelo diabo, Satanás falou, tudo isso eu te darei. Mostrou toda a beleza do mundo e disse para ele, tudo isso eu te darei se você prostrado, se você se dobrar e me adorar. Jesus olha para ele e falou, vai-te, Satanás, só adorará o Senhor meu Deus, e só a Ele prestará culto, aleluia. Que o próprio Jesus, Ele sabe, a adoração tem que ser alguém que é maior, irmão, que é soberano, e nós só adoramos a Jesus,
porque é Ele que faz todas as coisas na nossa vida, irmão. Aquela mulher reconhece, ela dobra e diz: sou eu. Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé. Porque Jesus já conhecia ela, irmão. Jesus já sabia. A onisciência de Jesus já sabia, já revelava quem era ela. Que vivia lá dentro daquela aldeia, que passou na rua, as pessoas chamavam de imundo. Mas a partir daquele momento não, era limpa. Porque Jesus limpou aquela mulher. Jesus purificou aquela mulher. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te paz, vai-te em paz. E fique livre desse teu mal. A mulher não teve mais aquele problema. A mulher não pôde mais ter aquela identificação. Ela tirou. Porque assim, Jesus, quando Ele salva a gente, quando Ele transforma a nossa vida, a gente quer logo correr e mudar de roupa, não é? Poxa, esse short aqui não vai dar não, né? Essa camisa aqui não vai dar. Poxa, eu vou botar uma camisa legal, eu vou à igreja adorar o meu Deus, aleluia, porque Ele merece toda a adoração. A gente fica feliz, irmãos, quando Jesus faz algo extraordinário. Não existe nada de mais extraordinário na nossa vida do que a salvação. Nessa noite, Jesus também está trazendo salvação para a tua vida. Jesus falou para ela: vai-te, né? Seja salva. Jesus te salvou e te curou. Jesus fez 2 milagres na vida dela: o milagre da salvação e da cura. Aleluia! Nessa noite eu acredito, em nome de Jesus, que Deus tem esse milagre para realizar na tua vida. O milagre da cura, a cura emocional, a cura no lar, o retorno dos filhos, aleluia, mas também a salvação para a tua vida. A salvação para a tua vida. Quantos gostaria de aceitar Jesus nessa noite? De receber esse Cristo, esse Senhor, esse que deu a vida dele na cruz do Calvário por nós. Esse que fez essa beleza na vida dessa mulher. Mas o interessante é que Ele não quer fazer só na vida dessa mulher. Quer fazer na tua, fez na minha. Ele quer fazer na nossa, aleluia! Ele quer fazer na nossa vida. Quantos nessa noite gostaria? Você pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu gostaria muito de orar pela tua vida. Eu acredito num Deus que mudou a minha história. Eu acredito num Deus que mudou a história do meu irmão. Eu acredito num Deus que muda as nossas histórias, irmãos. Deus, Ele tem algo reservado, muito excelente para nossas vidas, irmãos. E às vezes a gente não aproveita esse momento. Os momentos, eles sempre passam, são sempre muito rápidos. A nossa vida é muito rápida, né? A nossa vida é muito rápida, irmãos. Então a gente precisa se apegar a Jesus, correr para Jesus. Jesus está de braços abertos, aguardando você. Jesus está de braços abertos, aguardando a tua vida. E através de você, assim como aquele homem de Gadara, através dele, praticamente parte da cidade de Gadara foi salva, como testemunho, porque eles conheciam aquele homem. Eles conheciam aquele homem. E Jesus, Ele te conhece, querido. Jesus, Ele te conhece. Aleluia. Eu gostaria de orar pela sua vida. Soberano Deus, estamos aqui na Tua presença, graça nós te damos, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela cura e pela restauração que fizeste na vida daquela mulher. Ó Pai amado, ela era uma mulher que vivia no anonimato, Senhor, vivia escondida, ó Deus, para não ser vista. Mas a partir daquele milagre que foi feito, Senhor, na vida daquela mulher, tudo voltou à normalidade na vida dela, ó Pai. Ela pôde ser integrada no meio da sociedade, voltar a sorrir, Jesus, voltar a se alegrar, a contar casos, ó Pai. Senhor, toma a vida de pessoas aqui nessa noite nas Tuas mãos, Pai.
Pessoas que estão com o coração turbado, com o coração sangrando, meu Deus, por alguma razão, por alguma coisa, ó Pai. Que nessa noite Tu jogue por terra todo esse mal. Glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos, essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. E que Deus vos abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus.